Isto de entrar no mercado de trabalho é um bocadinho assustador, não é? As empresas têm a ter a noção de que os recém-licenciados não vão fazer aquilo que uma pessoa com 5 anos de experiência ou 10 anos de experiência vai fazer. A atitude é fundamental. São as 3 palavras mais vontade de fazer. Aquilo que nós procuramos numa entrevista de um recém-licenciado. Muito prazer em conhecer-vos. Novamente o meu nome é Gustavo. Estou atualmente no 3º ano na licenciatura em Marketing aqui na Universidade do Minho. E obviamente tenho bastantes perguntas em relação àquilo que é o recrutamento, em relação àquilo que vou enfrentar quando entrar no mercado do trabalho e, portanto, vou fazer-vos a primeira, que é qual é a primeira coisa para a qual vocês olham no currículo? É sim, o currículo é a porta de entrada, não é? Basicamente nós só conhecemos as pessoas pelo aquilo que lemos quando eles se candidatam a uma vaga. Há várias formas de fazer o currículo. Aquilo que mais interessa é que ele seja verdadeiro, não tenha erros ortográficos, que ainda acontece muito, e que seja clean, ou seja, não tenha muita informação, principalmente informação que nem interessa para aquela vaga para a qual a pessoa se está a candidatar, e que seja, ou seja, tu olhas e percebes imediatamente quem é a pessoa, o que é que ela fez, o que é que ela não fez, e se corresponde ou não àquilo que nós estamos à procura, ou seja, quanto mais direto e quanto menos extensivo for, às vezes achava-se, quando eu terminei o meu curso, fazia-se aqueles currículos de 3 páginas, nós nem tínhamos nada para colocar no currículo, mas lá se punha as formações todas, congressos na altura, porque achávamos que aquilo nos ia valorizar, ninguém liga nada a isso, no sentido em que a síntese disso e aquilo que realmente nós fizemos que agrega valor àquilo que é o mercado de trabalho e aquilo que o mercado de trabalho precisa, que é essencial. Portanto, quanto mais clean, uma página no máximo, frente e verso que seja, principalmente quando se está a começar, não é? É suficiente e que seja bem organizado e bem escrito. Então, pegando um pouco nessa vantagem de ter um currículo verdadeiro, obviamente, com tanta experiência como aquela que vocês têm, vocês consideram que já é fácil perceber quando uma pessoa está a mentir no currículo ou quando está a dizer algo que não é verdade? Sim, só pela leitura do currículo não é? Não é propriamente fácil, a menos que tu coloques lá que trabalhaste numa empresa que não existe ou que as datas não estejam a bater certo, não é? Às vezes, quando mentimos, nem nos apercebemos de certas coisas, porque senão ao ler propriamente não é? Ou seja, se tu colocares no teu currículo que és fluente em inglês, eu vou acreditar que tu és fluente em inglês, só vou saber que não o és, ou se realmente o és, quando te conhecer e quando estivermos presencialmente. Por isso, a menos que seja uma mentira muito descarada, não é muito fácil tu perceberes ao leres um currículo, um papel, não é? E em relação, por exemplo, passando agora para as entrevistas, que talvez é o ponto onde vocês conseguem perceber melhor como é que são os vossos candidatos, vocês acham que há certas coisas que uma pessoa deve fazer na entrevista que podem elevar a entrevista que estão a ter? Seres o mais claro possível, o mais verdadeiro, honesto, estás a perceber? Ou seja, quando nós perguntarmos alguma coisa, é muito fácil perceber quando tu vens com respostas pré-feitas, não é? Se eu te perguntasse agora, gostava, aquela pergunta típica, que acho que já pouca gente faz, mas ainda se faz muito, diz-me as tuas 3 maiores qualidades e os teus 3 maiores defeitos, ou aquelas coisas que tu precisas trabalhar. A maior parte vem com essa resposta a essas 2 perguntas, feita, não é? Ou seja, sou muito trabalhador, sou muito persistente, não é? A maior parte é organizadíssimo, ou então é desorganizado, porque é fácil de explicar, não é? Ou seja, estas coisas são fáceis de desconstruir em entrevista, porque basta-te pedir exemplos no teu dia-a-dia, ou seja, tu dizes, olha Sónia, eu sou muito organizado, e eu digo-te, é sério Gustavo, que bom, mostra-me como é que tu és organizado no teu dia-a-dia, na faculdade, e tu vais ter que ir buscar exemplos, e se realmente não és uma pessoa extremamente organizada, vai ser muito fácil de descobrir que efetivamente vens com uma resposta que já estava pré-elaborada ou que até pesquisaste hoje em dia, então basta chegares ao ChatGPT e dizeres o que é que as perguntas, o top 10 das perguntas que mais me vão fazer e preparares uma resposta, só que depois é muito fácil na conversa ou te ires descaindo ou ires dizendo coisas que não têm muito a ver com aquilo que tu estavas a dizer inicialmente, portanto o melhor mesmo é a preparação deve partir do conhecer a empresa e a vaga para a qual eu vou, não é? Ou seja, estou-me a candidatar a uma empresa X, que é uma empresa da área da cosmética, tenho que perceber o que é aquilo, ou seja, não tenho que saber o core, tenho que perceber tudo da empresa, mas tenho que saber o básico, não é? E a vaga que eu vou é um técnico de marketing, o que é esperado do técnico de marketing, não é? Ou seja, saber isso é o mais importante, o resto eu acho que é deixar fluir e ser honesto e verdadeiro, e acho que isso depois corre sempre bem quando isso acontece. Eu gostava de saber também se o LinkedIn é importante atualmente. Nós não vivemos sem LinkedIn, ok? Não há vida.
não há vida sem LinkedIn. Aliás, eu às vezes penso, eu quando comecei não havia LinkedIn, como é que nós recrutávamos pessoas? Eu já não sei, juro, mas eu estou a ser sincera, eu já não sei como é que nós fazíamos recrutamento sem LinkedIn. Tornou-se assim, de um momento para o outro, uma ferramenta absolutamente incrível, não é? Mundial, ou seja, eu estou aqui em Portugal, em Braga, e posso recrutar uma pessoa que está no Catar, facilmente. Como é que eu chegava a essa pessoa há 5, 6, 7 anos atrás? Não me lembro, não sei, não é? O que eu mais detesto em recrutamento é candidaturas spam. Essas são as que mais me chateiam, que é quando tu recebes um e-mail com um currículo que no cabeçalho tem 10 empresas, não é? Ou seja, tu vês recrutamento de casais, recrutamento não sei das quantas, ou seja, aquela pessoa enviou. E normalmente alguma coisa ali não vai estar bem de certeza, não é? Porque não há cuidado, não é? Ou seja, quando tu estás a abrir uma candidatura e vês logo que não há aquele primeiro filtro, aquele primeiro cuidado, ali há alguma coisa que não interessa. Nós recebemos tantas candidaturas, vocês não imaginam, por dia são imensas. E são todas iguais, a maior parte das vezes, não é? Aquele currículo, o europeu, não é? Aquela forma básica que toda a gente se candidata, estamos sempre a ver o mesmo, não é? Quando tu estás a ver 10, 20, 30, o 31, caramba, tem ali uma cor diferente, a letra é diferente, já tens um olhar diferente e isso é muito bom. Gustavo, o que é que te desafia no curso de marketing que estás a fazer que fez com que não desistisse logo no primeiro ano? Que aquele ano... Para ser sincero, eu acho que o primeiro ano foi mesmo o mais difícil, a nível de cadeiras, essencialmente, mas aquilo que não me fez desistir foi saber que os anos a seguir iam ser muito mais desafiadores do que o primeiro a nível de projetos e a nível de crescimento pessoal. E essa ânsia por trabalhar as diferentes áreas onde nós podemos tocar no marketing foi aquilo que me fez continuar e agora estou extremamente feliz. O terceiro ano está a ser também muito, muito positivo. Temos agora o projeto de marketing no último semestre, que estamos mesmo a trabalhar diretamente com uma empresa e, portanto, eu acho que essa vontade de querer, obviamente, aprender mais e sair um melhor profissional foi aquilo que me fez continuar e que me fez gostar ainda mais do curso. Nesta pergunta tu podes mostrar, por exemplo, não é, aquilo que te move, não é? Ou seja, eu não desisti, pese embora tenha sido um ano maçudo, não é? Porque sou resiliente, ou sou proativo, ou porque realmente gosto do marketing por isto, por aquilo, ou seja, mostrar aquela tua motivação pela área, que normalmente é aquilo que nós procuramos quando procuramos um jovem para uma determinada função, não é? E quando tu te candidatas a uma vaga na área do marketing, tu anexas os projetos ou esperas que a empresa te peça os projetos que sejam importantes para aquela vaga que estás a candidatar? Eu anexaria os projetos logo desde o início, aqueles nos quais eu tive mais sucesso. Eu acho que aqueles que realmente me diferenciaram, eu mandaria logo, porque era uma maneira também de mostrar à empresa que eu estou verdadeiramente interessado naquele projeto e naquela empresa, e também era, se calhar às vezes era um bocadinho mais fácil para a empresa porque não me teriam de voltar a mandar um e-mail a pedir projetos, ou seja, essa proatividade que eu tinha em mandar aquilo que a empresa provavelmente já iria pedir, podia acabar por pesar a meu favor. Verdade. Principalmente, obviamente que não é importante anexar tudo, mas se fizeste 20, nós não queremos saber dos 20, mas tu seres específico, selecionares aqueles que tu, no teu entender, vão ser importantes para aquilo para onde estás a candidatar, isso diferencia-te. E hoje em dia aquilo que nós precisamos é de pessoas que se consigam diferenciar, não é? Porque existe muita gente a concorrer a uma vaga, portanto nós precisamos de quem se consegue diferenciar. E o que é que tu achas que essas coisas que tu fizeste te diferenciam de um colega do mesmo curso com as mesmas notas, por exemplo? Isso é uma muito boa pergunta, mas eu acho que a nível de projetos é muito difícil diferenciá-los simplesmente no projeto, ou seja, a ler um documento Word ou alguma coisa desse género, eu acho que vai ser muito complicado diferenciar de pessoas que tenham feito exatamente os mesmos projetos com os mesmos objetivos. Mas eu acho que é apenas uma questão de perceber o porquê do meu, neste caso foram projetos em grupo, obviamente, mas o porquê do meu raciocínio e do raciocínio do meu grupo, o porquê de termos tomado determinados caminhos que não tomamos por determinadas razões, e se esses caminhos estiverem alinhados com, obviamente, o caminho da empresa que eu eventualmente posso entrar, eu acho que poderia ser algo que a empresa poderia valorizar. Certo. Focas-te muito no trabalho, não é? Esqueces-te de ti, não é? Quais são as tuas características, não é? Que colocaste no trabalho que fizeste e que fazem de ti
alguém que se diferencia no mercado de trabalho. É sempre importante nós realçarmos isso também quando estamos a explicar uma parte técnica, não é? Obviamente que vocês estudam muito, estudam bem, mas aquilo que o mercado de trabalho vos vai apresentar, por vezes, às vezes é muito diferente dos desafios, não é? Porque é a verdade que está ali a funcionar, não é? E, portanto, a forma como tu pensas, a forma como tu ages, não é? Ou como agiste perante esses trabalhos, é muito mais importante, às vezes, que o próprio conteúdo do trabalho que tu fizeste. Por isso, quando te candidatas a uma vaga, ou quando estás num processo de entrevista, não é? Tu focares-te um bocadinho naquilo que foi o teu papel, enquanto membro daquele grupo, não é? Qual foi o teu papel comportamental, e não tanto te focares no projeto em si, que também é importante, mas traz mais valor tu comentares alguma característica tua mais pessoal e comportamental. Olha, Gustavo, vamos supor que tu entraste numa função, estás há 6 meses a desempenhar a tua função na área, numa empresa, num departamento de marketing, e apercebes-te que não é nada daquilo que tu queres, que não gostas de absolutamente nada do que estás a fazer. O que é que tu fazes? Desistes ou adaptas-te? Eu tentaria adaptar-me no início. Se eu estivesse mesmo infeliz, eu tentaria adaptar-me durante um certo período de tempo. Depende, obviamente, da situação, não consigo estar a dizer quanto tempo, porque eu acho que teria mesmo de batalhar, não só para provar o meu valor, mas também para provar que eu conseguia fazer aquilo e que era bom a fazer aquilo. Obviamente, se fosse mesmo muita infelicidade naquilo que eu estava a fazer, na função que eu estava a desempenhar, acho que só mesmo o tempo dirá, mas o meu objetivo acima de tudo quando eu entrei para a área do marketing era fazer algo que eu gosto realmente, não queria fazer apenas aquilo que as pessoas me queriam dizer para fazer, ou por dinheiro, ou por status, ou por outras razões. Queria mesmo fazer aquilo porque gosto e, portanto, eu esforçaria-me obviamente, mas se não gostasse eu acho que também não teria problema nenhum em procurar outros ramos ou outras empresas ou outras coisas outros projetos para fazer. Esta pergunta leva-nos a uma outra área também muito interessante e que nós exploramos muito dentro da nossa empresa, que é, tu entraste, não gostaste ou não estás adaptado àquilo que é a tua função, o que é que tu também podes esperar da empresa, não é? Ou seja, tu estiveste lá 6 meses, já deste alguma coisa de ti, já mostraste alguma coisa de ti, queres continuar, o que é que tu também podes esperar da empresa? Acho que essa área também é muito importante e aqui um bocadinho aquilo que a Inês faz e a equipa da Inês, não é? E, portanto, ela também pode explicar um bocadinho o que é que depois também vocês podem fazer, não é? Quando já estão dentro da empresa e as coisas não estão a correr tão bem, para poder progredir e continuar a ser felizes naquilo que vocês escolheram fazer. Sim, porque nesta fase, quando estamos a iniciar a nossa carreira profissional, muitas vezes não temos a certeza daquilo que realmente queremos, não é? Ou o setor. Eu até posso ser aliciada por aquele setor porque até tenho familiares que lá trabalham, ou tenho outros colegas ou amigos que trabalham e acho que aquilo faz sentido para mim. E quando chego lá, porque é um contexto específico, é uma empresa específica, eu sou diferente, não é? Dos meus amigos, dos meus familiares, e as coisas podem não ser exatamente como nós imaginávamos ou as nossas expectativas. Nesta fase do teu percurso, tu já te posicionas também, ou seja, o que é que eu espero de uma empresa quando estiver lá, quando passar esta fase de recrutamento? Acima de tudo, talvez paciência, porque obviamente eu sou um recém-licenciado, não vou fazer as coisas bem logo no início, e eu sei que não as vou fazer, já vou pronto para isso e vou pronto para aprendê-las, porque eu acho que a partir do momento que eu consegui provar o meu valor e consegui provar que eu estou pronto para me adaptar, eu acho que tendo essa paciência ou essa compreensão por parte da empresa, se trabalhássemos os dois no mesmo caminho, eu acho que eventualmente as coisas podiam dar muito certo. E o que é que achas que do lado da empresa vão estar à espera de ti e o que é que eles, né, esperam que tu vás entregar? O que é que eles vão querer que tu, no teu dia-a-dia, demonstres? Sendo um recém-licenciado, eu acho que acima de tudo vão querer trabalho, obviamente. Vou ter de mostrar que estou pronto para meter mais horas do que as outras pessoas que já estão lá há mais tempo. E eu acho que vai ser isso, vai ser demonstrar que de facto eu sou uma pessoa que estou pronto para trabalhar, estou pronto para aprender. Eu aí pegava, e tu disseste, e concordo muito contigo, a vontade de aprender. Isso é fundamental em todas as fases, tenhamos nós os anos de experiência que tenhamos, mas principalmente numa fase inicial, porque admitiste e bem, claro, estou a sair da universidade, não tenho experiência, eu tenho uma experiência de verão, que seja, ou dos trabalhos que fiz, e por isso ainda não consigo contribuir como colegas que agora vou ter aqui na minha equipa, que estão aqui há muitos anos. Mas dares essa demonstração da vontade de aprender, do quereres, do questionar, da proatividade, né? Isso é fundamental. Isso vai fazer com que a organização verdadeiramente olhe para ti
e consiga perceber e até antecipar aquilo que são as tuas ambições, o teu potencial, e daí também estamos, e cada vez mais as organizações também estão atentas a isso, que é, vamos identificar o potencial das nossas pessoas, e como a Sónia dizia, eu entrei para técnico de marketing, era esta a minha ambição, era este o meu sonho, e afinal cheguei aqui, não é bem isto, ou não está mesmo a correr como eu esperava. Que alternativas é que eu posso ter? E aí, nós enquanto colaboradores, enquanto pessoa, temos que ter um papel ativo. Não podemos estar só à espera que, ok, alguém, o meu líder, os meus recursos humanos, seja quem for, vem falar comigo e me vai dar alternativas. Se eu não levantar a mão, no fundo, a identificar que estou a precisar dessa alternativa, dificilmente vai acontecer, ou se calhar vai demorar mais tempo que aquilo que eu estaria disponível, não é, para aguardar, e que fosse bom, no fundo, para ambas as partes, para mim enquanto pessoa e colaboradora, e para a organização, que no fundo também precisa que eu seja produtivo, não é, que eu entregue o meu trabalho, na verdade, no final do dia. E esta relação colaborador-empresa, e nós mostrarmos o nosso papel ativo aí para o nosso crescimento e para o nosso percurso profissional, na minha opinião, é crítico. Sim. São as 3 palavras mágicas: vontade de aprender. É aquilo que nós procuramos numa entrevista de um recém-licenciado. Sim, também achava que sim, parece que estava certo, de facto. Estás no bom caminho. Sim, porque eu acho que é isso, eu acho que as empresas têm de ter a noção de que os recém-licenciados não vão fazer aquilo que uma pessoa com 5 anos de experiência ou 10 anos de experiência vai fazer. Eu acho que era ingênuo da parte das empresas esperar que um recém-licenciado chegasse lá e fizesse logo um brilharete, se tornasse o líder da equipa em pouquíssimo tempo, e têm de ter as expectativas reguladas, especialmente para pessoas recém-licenciadas como eu, que não tiveram estágios, não é? O meu curso não oferece um estágio no fim do ano, portanto, no fim de ser recém-licenciado, vou-me candidatar apenas como licenciado, e lá está, ter essa expectativa ajustada àquilo que podem estar à procura no perfil do aluno, do licenciado que vão ter. Eu acho que é meio caminho andado para conseguir captar as pessoas que de facto podem ter muito potencial para crescer depois, quando já estiverem num ambiente de equipa que lhes permita ter esse crescimento. Mas nós temos, ok? Ou seja, quando abrimos uma vaga para trainee ou para recém-licenciado, nós temos essa noção. Agora, vocês muitas vezes também não se valorizam, ok? E dou-te um exemplo muito, muito característico. Já encontrei imensos jovens em entrevista que não têm nada no currículo a não ser a faculdade, ok? Mas depois tu estás a conversar com eles e eles trabalharam no modelo no verão, trabalharam na piscina com nadadores salvadores também no verão, durante o Natal fizeram reposição de alguma coisa, ou seja, tu descobres que afinal aquele jovem tem imensa experiência noutras coisas quaisquer que são importantíssimas, porque trabalhar numa loja dá-te capacidade de comunicação, capacidade de resolver até pequenos conflitos, ou seja, traz-te muitas competências que aquelas que vocês consideram que não são interessantes para aquela vaga porque não têm nada a ver diretamente com aquela vaga. Isso não é verdade, ou seja, eu acho que vocês às vezes também não valorizam as pequenas coisas que vocês vão fazendo ao longo do curso e que para quando estão a concorrer ao mercado de trabalho são muito importantes e essas devem constar no currículo, ok? Sim, e aqui só completando também que é não só para a fase do recrutamento, como depois lá está, para o meu crescimento e para o meu percurso, porque muitas vezes estamos muito focados, e lá está, até os portfólios, tecnicamente, né, o que fiz, o conteúdo, o resultado, e cada vez mais as empresas querem perceber, ok, mas para chegares a esse resultado, o que é que de ti tu colocaste em prática, lá está, tiveste que resolver conflitos, é trabalho de grupo, provavelmente pessoas diferentes, uns encostaram-se mais, outros encostaram-se menos, tentaste, né, tinhas que encontrar uma empresa para fazer determinada entrevista e de repente uma, duas sempre a dizerem que não estão disponíveis. Como é que foste resiliente para ultrapassar? Lá está, desististe? Não, continuei a bater porque havia de acreditar que alguma empresa me ia aceitar, ou seja, estas características que são nossas e que muitas vezes são mais difíceis de trabalhar, porque tu não saberes trabalhar em Excel pode ser um requisito que está na vaga, a Sónia vai-te dizer, não, na universidade, né, até trabalhamos muito pouco, não sei. Provavelmente não vai ser por isso que a empresa não te vai selecionar, porque ok, ele entra, damos-lhe formação de Excel ou que o dia a dia ele vai aprender o Excel.
Agora, é uma função que vai exigir gerir conflitos diariamente, é uma função que vai exigir relacionamento com pessoas diariamente. Se eu não estou a conseguir perceber isso nesta pessoa, não é, que diz que não é capaz, não é, de lidar, isso vai ser mais difícil de trabalhar na pessoa. Isso pode pôr, em causa a seleção, efetivamente, mas depois também o próprio sucesso e felicidade naquilo que vai fazer. Isto de entrar no mercado de trabalho é um bocadinho assustador, não é? Porque nós estamos a sair ali de todos os dias para as nossas aulas, aprender, estudar, e de repente nós vamos ter que entrar num mundo totalmente diferente, não é? Onde é esperado coisas diferentes de nós, não é? E onde nós nos temos que comportar também de forma diferente. Mas se nós tivermos consciência de que todos os erros que nós tivemos são interessantes, e se nós os partilharmos até em momentos de entrevista, lá está, nós vamos vos memorizar muito mais fácil, não é? Porque vocês estão a contar como é que ultrapassaram as vossas dificuldades, e isso fica para quem está a ouvir. E depois diferenciação, não é? Ou seja, vocês devem se valorizar pelo que fizeram de diferente. É isto que as empresas querem, é diferenciação. Porque é que eu te vou contratar a ti quando tenho mais 10, exatamente com as mesmas notas que tu, e exatamente do mesmo curso e do mesmo ano, não é? O que é que te diferencia? É a vontade de aprender e tudo aquilo que tu foste fazendo ao longo do teu percurso escolar. É só isto que faz a diferença, porque depois as empresas não querem currículos perfeitos, não é? Ninguém está à procura de um currículo perfeito, está mesmo à procura de garra e vontade de trabalhar e vontade de aprender. Portanto, é procurarem aquilo que vos diferencia, e acho que é isso que depois vos vai ajudar também a entrar mais facilmente no mercado de trabalho. Vocês acham que o facto de vocês terem umas expectativas muito diferentes enquanto andavam na universidade e de terem tomado rumos diferentes quando entraram no mercado de trabalho vos levou a cometer alguns erros que podem ser perfeitamente normais para pessoas que têm essa mudança tão radical? Eu atrevo-me a dizer que não deve haver ninguém que não tenha cometido nenhum erro. Sim. Ou se há, deve ser uma pessoa muito especial e eu até gostava de conhecer. É inevitável, não é? Ou seja, ninguém acerta sempre e de todas as vezes. E até acho que é errando que nós vamos aprendendo, é um clichê, é verdade, mas que faz todo sentido, não é? Porque quando tu erras, tu percebes que o caminho tem que ser diferente e obriga-te a pensar no que é que tem que ser diferente, não é? E isso faz com que tu vás evoluindo e vás percebendo, é muito importante nós sabermos o que não queremos. Eu digo isso muitas vezes, eu tive 6 anos a fazer algo que eu sei que não quero mais, não é? E isso é importante, isso deu-me força na altura para mudar de carreira e para mudar de vida profissional. É eu saber o que não quero. Porque nós sabemos o que queremos, nós às vezes queremos tanta coisa, não é? E nunca sabemos o que não queremos. E acho que é muito importante isso. Como é que eu hei de dizer isto? Na minha perspectiva, tu tens 10 empresas no teu currículo em 10 anos, vamos supor, não é? Tanto pode dizer, esta é uma pessoa que é instável, não é? Ou seja, mal não gosta de alguma coisa, está logo a mudar, mas também há quem tenha outra perspectiva, que é esta pessoa quer realmente fazer algo que o motive e procura por isso, não é? Eu continuo a achar que mostra mais instabilidade do que motivação, não é? Portanto, temos que perceber quando dizemos não, mas também se é o momento para dizer não, não é? Não podemos estar sempre a desistir ao fim de X tempo, ao fim de X contratempo, porque também ao ultrapassarmos as dificuldades no nosso dia-a-dia também não vamos ganhando maturidade e experiência naquilo, não é? E eu diria que, porque eu acho que esse tema do erro, acho que muito bem colocado, porque acho que é algo que assusta quase as pessoas sempre, seja agora, porque eu tenho muito medo, né? Eu vou errar, pronto, vão logo dizer que não querem continuar comigo, mas agora nós, né? Pessoas com mais experiência ainda que nós, o erro muitas vezes é visto, né? como negativo. Claro que há erros e erros, e convém que quando o cometemos que consigamos aprender com ele e a seguir, ok, vou corrigir aquilo que possa ser corrigido, mas eu diria que aqui muitas vezes temos é que olhar para aquilo o que levou àquela situação e o que é que eu aprendi, o que é que eu posso levar para a frente. E pensarmos também que muitas vezes também não somos só nós que erramos, as empresas também erram, no fundo, connosco. E agora, pronto, eu acho que se calhar colocando-te a ti, mas acho que a tua geração, a geração mais jovem, fala muito na questão do propósito, não é? E de estar numa empresa que lhes permita esse propósito.
eu daí, e concordo com o que a Sónia disse, eu acho que nós aqui muitas vezes, ok, não encontrei o propósito nesta empresa, ok, vou procurar na seguinte, não encontrei nesta também, vou procurar na seguinte. Pode ser uma estratégia de carreira que essa pessoa tenha e tudo certo se funcionar para ela. Por outro lado, muitas vezes aqui o que eu acho é que nós também temos que tentar fazer com que a empresa nos traga esse propósito, porque verdadeiramente se aquilo, porque é que eu não posso questionar, porque é que eu não posso sugerir, porque é que eu não posso fazer de maneira diferente para que então tente que aquilo vá mais de encontro àquilo que é o tal meu propósito, àquilo que eu procuro. Porque muitas vezes as organizações procuram é isso. Alguém que no fundo venha olhar para as coisas de maneira diferente e, claro, inovar, evoluir. Por acaso eu tinha a ideia mesmo contrária, para ser sincero. Eu achava mesmo que, pelo menos no início, não é, enquanto recém-licenciado, era mais uma questão de tentar entrar no ritmo da empresa e de não entrar logo a tentar questionar a maneira como obviamente as coisas são feitas. Também não dizemos que é no teu primeiro dia. Não é no teu primeiro dia. Também tens que conhecer os processos, claro. não é? Nós só os podemos criticar depois de os conhecer e isso tu não consegues fazer ali em 24 horas, não é? Ou seja, isto tudo também tem uma escala de tempo. Claro, sim, é isso. Claro que é isso, e mesmo até porque provavelmente não vais sequer ser capaz de fazer, porque ainda estás tu próprio a conhecer, não é? Em aprendizagem. E no início tu podes fazer a mesma tarefa 20 vezes e ela faz sentido daquela forma. À 21ª, se calhar deu-te ali um clique. E nessa se calhar, então e se eu vou? Sim, no primeiro dia, aí também digo que é melhor não. Eu tenho mais uma pergunta. Vocês acham que vale a pena insistir, mesmo sabendo que pode não ser a nossa área de conforto, acham que vale a pena insistir para mostrarmos que de facto estamos prontos ou queremos mesmo trabalhar naquela empresa e queremos mesmo fazer aquela função, apesar de não ser aquilo ao que nós estamos habituados? Assim, isso também acho que é um ponto importante e acho que uma mensagem a deixarmos para quem vai iniciar o mercado de trabalho, que é, nós não vamos gostar sempre de tudo o que fazemos no nosso dia-a-dia de trabalho, por mais que a função em si, né, no grosso modo, seja aquilo que nós gostamos de fazer. Vou-te falar da minha função e posso falar pelas duas, que é, nós damos coordenação de equipa, temos processos, que temos que definir, que temos na documentação que temos que gerir. Os nossos perfis não são perfis propriamente assim, são perfis mais de relação com a pessoa, de relação com a pessoa e de fazer acontecer, não é? Mas sabemos que isso tem que ser feito, então temos que o fazer. Se nos custa mais, provavelmente custa. Se eu preferia estar a fazer outra coisa do que estar a fazer aquilo, certamente, mas tenho que fazer. Por isso, eu não olho para o meu dia-a-dia de trabalho, para a minha semana de trabalho, para o meu mês de trabalho e digo, eu adorei tudo o que tive que fazer. Não é verdade. E também temos que saber lidar com isso. Mas pegando na tua pergunta, numa outra perspectiva, na perspectiva de eu enviei o currículo, não fiquei porque estava à procura de uma pessoa mais para consolidar e não para criar, devo enviar novamente para aquela empresa, para a mesma empresa numa outra ocasião? Sim. Sem dúvida. Aliás, se eu te conheci na entrevista, não é? Vamos supor num caso real e percebi claramente que tu eras um perfil criativo e que nós naquele momento não precisávamos de ti, mas foste memorável, tu nem vais precisar de candidatar, porque provavelmente quando abrir uma oportunidade para um perfil como o teu, nós é que te vamos ligar a ti, ok? Porque nós ficamos com esses registros e as funções, as oportunidades vão surgindo, às vezes quando menos se espera. Portanto, mesmo que não fiques naquele momento, se num outro momento vires outra vaga e te fizer sentido, candidata-te sempre, até porque provavelmente entre aquele momento e o outro já fizeste outras coisas, não é? Já evoluíste, já cresceste, já não és o mesmo Gustavo. Portanto, não é porque já lá estive que não volto a estar. Acho que isso não faz sentido. Acho que faz mesmo sentido, a vaga interessou-te, tu estás uma pessoa diferente, envia sem dúvida alguma. Então, a última pergunta que eu tenho para vocês é que conselho é que têm para recém-licenciados como eu que podem não ter a experiência que querem até agora? Nasce rico, casa-te bem. É assim, eu mantenho o meu registro, ok? Ou seja, encontra algo que te diferencia. Ou seja, quando estás a candidatar, quando tens a oportunidade de ir à primeira conversa, encontra algo que te vai diferenciar, não é? Ou seja, de tudo aquilo que tu fizeste, de tudo aquilo que tu és, o que é que te diferencia dos outros 10? É mesmo essa a questão, não é? Ou seja, estão mais 10, provavelmente todos temos média de 14, vamos supor, não é? Fizeram todos a licenciatura na Universidade de Minho, porque é que eles me iam de escolher a mim? Tu, Gustavo, podes-te fazer essa pergunta a ti próprio.
não é? Porque é que eu me vou escolher a mim e não vou escolher o António, o Pedro ou a Mariana, não é? E acho que é ao fazer-te essa pergunta e ao refletir sobre isso, não é? O que é que me vai diferenciar do Pedro, do António e da Maria, é que te vai ajudar depois também a te diferenciares e a marcares pela positiva o recrutador e aquela empresa para poder ser o escolhido e começares aí a construir o teu percurso profissional. Concordando plenamente, acho que é isso, é quem é que eu sou, não na verdade o que é que eu fiz, o que é que eu sou, e mostro, e isso pode ser demonstrado por aquilo que eu fiz, mas não só, isto para ser a pessoa selecionada, para depois no fundo construires, o teu caminho e a tua carreira. Costumo dizer que a questão de ser arrojado na procura daquilo que eu quero. E voltamos, isso pode levar-me a cometer erros, pode-me levar a se calhar a alguma frustração porque não chego logo lá onde eu queria, mas se eu vejo que há ali aquela oportunidade, e quando eu digo oportunidade não é mudança, eu posso continuar na minha função a fazer a mesma coisa, mas vejo que há ali uma oportunidade de, ok, isto não me está a encher totalmente as medidas, e se eu pusesse isto de maneira um bocadinho diferente, em que o retorno vai ser igual ou melhor para a organização, mas a mim vai-me preencher mais. Então não vou ficar à espera, não ficar à espera que seja o outro a dizer-me que isso pode ser possível, eu vou tentar que isso seja possível. E aí, na maioria das situações, o resultado é positivo. Ok, muito obrigado. Obrigada.